Graça e paz, bom dia. Como sempre, quero começar abençoando o seu dia. Hoje eu quero falar sobre linguagem inflacionada. Essa semana a gente está falando muito sobre aquilo que a gente fala. Nós meditamos sobre o transbordar do coração, depois decretos para a vida e depois fugindo da língua bajuladora. Hoje eu quero falar sobre linguagem inflacionada. Eu quero ler um texto da palavra de Deus que está lá em Eclesiastes capítulo 5, versículo 2. Não te precipites com a tua boca, e nem teu coração se apresse em pronunciar palavras alguma diante de Deus, porque Deus está no céu, e você está na terra, assim sejam poucas as tuas palavras. O apóstolo Tiago, no capítulo 1, versículo 19, diz: portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, e tardio para falar, e tardio também para se irar. Bom, não sou economista, então o que é inflação, né? O que é inflação? São eles que poderiam falar perfeitamente, mas eu li que é o resultante da elevação de preço dos produtos e da desvalorização da moeda. A gente sabe que a inflação a gente sente na carne quando a gente vai comprar as coisas e o negócio está todo caro. É inflação, não é isso? Isso acontece quando a procura é maior que a oferta. É o excesso de demanda. Quando uma coisa é procurada demais e não tem ela no mercado eficiente. Mas a principal causa da inflação é a emissão excessiva de moeda por parte do governo. Ou seja, se o governo tem um tanto de valor, ele possui um tanto de ouro em valor, e ele distribui o dobro do que tem, na verdade, tudo aquilo que ele distribuiu em dinheiro só vale o que ele tem, a metade. É isso mais ou menos que é o que é inflação. E o que nós nos propomos a falar hoje, que é a linguagem inflacionada, é quando eu falo mais do que realmente eu sou. Quando eu falo mais do que aquilo que eu posso sustentar. Isso faz com que a minha linguagem fique inflacionada. O Salmo 15, de 1 a 4, a gente verifica o salmista perguntando quem vai morar no tabernáculo do Senhor, quem vai morar com Deus. E para responder essa pergunta de quem vai morar com Deus, ele coloca algumas coisas interessantes, alguns princípios que vão exigir uma grande coerência entre a nossa fala e a nossa postura. Ou seja, não vai poder ser inflacionada a nossa fala. Por exemplo, integridade na conduta, andar em sinceridade, não mascarar, falar a verdade de coração ou no coração, não usar a língua para difamar, caluniar, insultar, ou seja, não deixar a língua correr, e nem tampouco aceitar afronta contra o próximo, ou não dar ouvidos. Não mudar, mesmo que jure com dano próprio, ou seja, aquilo que você fala não vai mudar mesmo que você jure com dano próprio. Você vai continuar do mesmo jeito, porque o que você fala é verdade. Não é nem mais nem menos do que aquilo que é de fato. Ou seja, também manter a palavra mesmo quando você sair prejudicado. Você vai manter a sua palavra porque não tem como mudar e por que mudar. O Senhor Jesus nos advertiu, lá em Mateus 6,37, que o nosso falar deve ser sim, sim e não, não. E o que passar disso é de procedência do maligno. E ainda em Mateus 6,7, que não é por muito falar que nós seremos ouvidos. Lá em 1 Reis, capítulo 17, versículo 24, tem um texto que eu gosto muito, eu uso ele muito, é quando Elias, com a viúva de Sarepta, ele falou com a viúva que o azeite não ia acabar, a farinha também não, até que Deus fizesse chover sobre a terra. E isso realmente aconteceu. O que o profeta falou, aconteceu. E depois o filho dela morreu. E ela chegou para ele e falou: por que você está fazendo isso comigo? E ele falou assim: Senhor, pegou o menino, chegou, orou, falou: Senhor, por que senhor? Essa viúva, Senhor, ajuda, abençoa. E Deus abençoou e o filho dela voltou à vida. Elias ressuscitou o menino dela e ela entregou. Sabe o que ela falou? Agora eu percebo que a palavra de Deus na sua boca é verdade. Falo isso que tem muitas pessoas que falam muito mais do que aquilo que realmente pode sustentar. Sabe? Não, tem gente aí, tem muitos profetas por aí que falam tantão de coisa que não passa de, sabe, de um monte de palavras vazias.
mas que nós não possamos ser assim, que nós possamos aprender a falar a verdade no coração, ou a verdade de coração. O apóstolo Paulo, em sua defesa, um dia ele colocou o seguinte: olha, se eu quisesse me gloriar, eu não seria nécio, porque eu direi sempre a verdade. Mas eu deixo isso para que ninguém cuide de mim, ou que pense de mim, mais do que em mim vê ou de que mim ouve. Olha que coisa interessante. Para que ninguém pense de mim ou cuide de mim, mais do que em mim vê, ou de que de mim ouve. Segundo Coríntios 12:6. Ele coloca isso de uma maneira muito interessante, e mais tarde ele diz que aquele que se gloria deve se gloriar no Senhor. Não tem por que a gente gloriar a nós mesmos. Segundo Coríntios 10:17. Meus irmãos, que nunca a nossa linguagem seja inflacionada. Que nunca possamos falar mais do que aquilo que a gente possa sustentar. Que você possa falar aquilo que realmente você é. Que você possa falar aquilo que você pode cumprir. Que você possa falar aquilo que tem sustentabilidade com a sua própria vida. A sua conduta sustenta aquilo que você diz. Quando você faz mais do que isso, a sua linguagem vai estar sendo inflacionada. Eu peço a você que cada dia esteja no seu coração esta busca intensa de falar sempre a verdade no coração e de coração. Senhor, em nome do Senhor Jesus, eu venho orar. Senhor, hoje neste mundo em que tem tantas coisas, a gente ouve muito falar de fake news. Fake news são coisas que não podem se sustentar. Senhor, mesmo diante de muitas pressões que o mundo às vezes coloca sobre nós, que nós possamos, Senhor, não mudar a nossa fala, nem a nossa postura, que o mundo possa ver que a palavra do Senhor na nossa boca é verdade, Senhor, é verdade. Querido, eu te abençoo e eu abençoo a sua casa, no nome do Senhor Jesus. Eu não sei exatamente o que está acontecendo aí, mas uma coisa eu sei, que a palavra de Deus, ela também é verdade. Deus se sustenta. Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Se ele falou, ele cumpre. E que a sua vida também seja sustentada pela palavra de Deus e que a sua postura seja assim também. O que você diz, você vive. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe abundantemente. Um bom dia. Até o próximo encontro.